e o desejo se encontra no meio das árvores, pois estas são formosas e altas. E a árvore da imortalidade, como foi revelado pela vontade de Deus, está no norte do paraíso, a fim de dar vida aos santos, 9, imortais que surgirão dos corpos moldados da pobreza na consumação do íon. Ora, a cor da árvore da vida parece-se com a do sol, e seus galhos são formosos. Suas folhas parecem-se com as do cipreste. Seus frutos são como cachos de uvas brancas. Sua altura alcança o céu, e a seu lado encontra-se a árvore do conhecimento que detém o poder de Deus. A sua glória parece-se com o brilho intenso da lua, e seus galhos são formosos. Suas folhas são semelhantes a folhas de figueira, seus frutos são parecidos às tâmaras frescas e saborosas. E isto está no lado norte do paraíso, a fim de despertar as almas do estupor causado pelos demônios, fazer com que elas possam chegar à árvore da vida, comer do seu fruto e condenar as autoridades e seus anjos. A consumação desta árvore está escrita em um livro sagrado, como segue: Tu és a árvore do conhecimento que está no paraíso, da qual o primeiro homem comeu e que abriu a sua mente, de forma que ele se enamorou de sua coimagem, e condenou as outras imagens, e as abominou. Então depois disso brotou a oliveira para purificar os reis e supremos sacerdotes da justiça que surgirão nos últimos tempos. A oliveira surgiu agora à luz do primeiro Adão, em razão da unção que irão receber. A primeira psique, alma, no entanto, amou Eros, que estava com ela, e derramou o seu sangue sobre ele e sobre a terra. E desse sangue então brotou a primeira rosa do espinheiro sobre a terra, um toque de alegria na luz que iria surgir na selva. Depois disso, brotaram na terra, do sangue de cada uma das virgens das filhas de Pronóia, as flores formosas e perfumadas, cada uma segundo a sua espécie. Ao enamorarem-se de Eros, as virgens derramaram seu sangue sobre ele e sobre a terra. Depois de terem ocorrido estas coisas, todas as ervas germinaram na terra, segundo a sua espécie, e contendo dentro delas a semente das autoridades e de seus anjos. Depois destas coisas todas, as autoridades criaram a partir das águas todas as espécies de animais selvagens, répteis e aves, cada um segundo a sua espécie, e contendo a semente das autoridades e de seus 10 anjos. Mas antes de todas estas coisas, ao surgir no primeiro dia, Adão-Luz permaneceu assim sobre a terra por 2 dias. Ele deixou a terrena Pronóia no céu, e iniciou a sua ascensão em direção à sua luz. E a escuridão imediatamente caiu sobre o mundo todo. Desejando receber uma autoridade de Pistis Sofia, que se encontra no céu inferior, criou grandes luzeiros e todas as estrelas e pô-los no céu, para luzirem sobre a terra e aperfeiçoarem os signos cronológicos, as épocas específicas, os anos, meses, dias, noites e segundos, etc. E tudo que estava acima do céu ficou assim ordenado. Adão-Luz, ao tentar voltar pai à sua luz, a 8ª, não conseguiu devido à pobreza que se imiscuíra nela. Ele então criou um grande Ion para si, e nesse Ion ele criou os 6 Ions e seus mundos, perfazendo um total de 6, e que são 7 vezes mais formosos que os céus do caos e seus mundos. No entanto, todos estes bons e seus mundos existem dentro da região infinita, que se encontra entre o 8º e o caos, o qual está abaixo dela, estão incluídos no mundo que pertence à pobreza. Se desejarem conhecer a disposição destes, encontra-la-ão descrita em o 7º cosmo de Hieralaias o profeta. Antes, porém, que Adão-Luz se retirasse, as autoridades o viram no caos. Zombaram do primeiro pai por ele ter mentido, dizendo: Eu sou Deus, ninguém mais existe diante de mim. Vieram a ele e disseram: Não sei, a este o Deus que destruiu a nossa obra? Ele respondeu dizendo: Sim, mas se desejais que ele não consiga destruir a nossa obra, bem, vamos citar um homem da terra de acordo com a aparência do nosso corpo e de acordo com a imagem desse, para que nos sirva de forma que assim que aquele tiver visto a sua imagem, possa enamorar-se dela. Ele não mais então arruinará a nossa obra, mas tornaremos aqueles que serão gerados pela luz nossos servidores durante toda a duração deste íon. Ora, tudo isso foi acontecendo conforme a previsão de Pistis, de forma que o homem pudesse revelar-se com a sua imagem e condená-los mesmo habitando seu corpo moldado. E seu corpo moldado tornou-se uma barreira para a luz. O despertar de Adão da lama por Eva zoe vida, as autoridades receberam o conhecimento necessário para citar o 11. Homem. Sofia Zoe, que está ao lado de Sabaoth, se lhes antecipou, e zombou de sua decisão, pois eles estavam cegos da ignorância, eles o criaram em seu próprio malefício, e não sabiam o que iriam fazer.
que ela se antecipou a eles. Ela criou o seu homem primeiro para que seu corpo moldado passasse a saber como condená-los, salvando-os desta forma. O nascimento do instrutor ocorreu então deste modo. Quando Sofia jogou uma gota de luz, esta flutuou na água. Imediatamente surgiu o homem andrógeno. Aquela gota moldou primeiro a água num corpo fêmeo. Depois disso, moldou-se dentro do corpo da imagem da mãe que surgiu, e se completou em 12 meses. Um homem andrógeno fora procriado, aquele que os gregos chamam de hermafrodita. Os hebreus, porém, chamam sua mãe de Eva da vida, isto é, a instrutora da vida. O seu filho é o procriado que é Senhor. Posteriormente, as autoridades o chamaram de a besta, a fim de que desencaminhasse os seus corpos moldados. A interpretação da besta é o instrutor. Descobriu-se que ele era mais sábio do que todos eles. Além disso, Eva é a primeira virgem, pois não tinha marido. Quando deu à luz, ela que se curou, e por isso que se diz ter vindo dela esta declaração: sou a porção da minha mãe, sou a mulher e sou a virgem. Sou a grávida, sou o médico, sou a parteira, meu marido é aquele que me gerou, e sou sua mãe, e ele é meu pai e meu senhor, ele é minha força. Ele fala do que deseja com a voz da razão. Eu ainda estou numa condição nascente, mas dei à luz um homem grandioso. Estas coisas agora foram reveladas pela vontade de Sabaoth e seu Cristo às almas destinadas aos corpos moldados das autoridades. E a respeito, 12. Destas, a voz sagrada diz: multiplicai-vos e prosperai para reger sobre todas as criaturas. E estas são as que foram aprisionadas pelo primeiro pai de acordo com a sorte, e foram assim confinadas em seus corpos moldados até a consumação do Iom. E nessa época, então, o primeiro pai atribuiu àquelas que estavam com ele uma falsa intenção a respeito do homem. Em seguida, cada uma dentre elas atirou a semente no centro do núcleo da terra. A partir daquele dia, os 7 governantes deram forma ao homem. O seu corpo é parecido com o corpo deles, a sua imagem assemelha-se ao homem que surgiu diante deles. Seu corpo moldado tomou forma de acordo com uma parte de cada um deles. Aquele que os liderava criou sua cabeça e a medula. Depois disso, sua aparência era igual à do homem que ali já estava. Tornou-se um ser vivente, e aquele que é o pai foi chamado de Adão, de acordo com o nome daquele que estava próximo a ele. Depois de Adão ter sido totalmente formado, foi deixado por ele num recipiente, não contendo espírito nenhum, resultara numa forma deficiente. Este fato fez com que, ao lembrar-se da palavra de Pistes, o governante principal medo de que derasse do seu corpo moldado e o dominasse. Por isso deixou que seu corpo moldado ficasse sem alma durante 40 dias. Retirou-se então e o abandonou. Mas no 40º dia, Sofia Zoe emitiu seu sopro em Adão, tinha alma. Ele começou a movimentar-se sobre a terra, mas não era capaz de acordar. Quando vieram os 7 governantes e o viram, ficaram muito perturbados. Foram até ele e o prenderam. E Eldabaoth, dirigindo-se ao sopro de vida que se manifestava dentro dele, perguntou: quem és tu? Donde vieste? Ele respondeu dizendo: eu vim graças ao poder do homem-luz, por causa da destruição de vossa obra. Ao ouvi-lo, os governantes o glorificaram, pois ele acalmara seu medo e preocupação. Eles então chamaram aquele dia de o descanso, por terem conseguido descansar de suas preocupações. E ao perceber que Adão não conseguia acordar, regozijaram-se. Pegaram-no e o abandonaram no paraíso, retirando-se aos seus céus. Após o dia de descanso, Sofia enviou Zoe, sua filha, chamada Eva, da vida, como instrutora para despertar Adão em quem não havia alma. 13. Para que aqueles que ele fosse procriar pudessem tornar-se recipientes da luz. Quando Eva viu a sua coimagem tão abatida, compadeceu-se e disse-lhe: Adão, vive, levanta-te sobre a terra. Imediatamente sua palavra transformou-se em ação, pois quando Adão acordou, abriu logo seus olhos, e ao vê-la, disse: tu serás chamada a mãe do ser vivente, pois tu és aquela que me deu vida. A violação de Eva pelo governante principal, Deus, e por seus anjos, as autoridades souberam então que o seu corpo moldado estava vivo, e que havia despertado. Ficaram transtornados, e enviaram 7 arcanjos para verificar o que tinha acontecido. Estes, ao aproximar-se de Adão, viram Eva falando com ele, e perguntaram-se: quem é este ser luz fêmea? Pois ela é de fato parecida com a imagem que nos apareceu na luz. Ora, vamos agarrá-la.
e introduzamos a nossa semente nela, para que uma vez contaminada, ela não consiga acender até sua luz, para que aqueles que ela gera passem a nos servir. Não conte-mos, porém, a Adão que ela não deriva de nós, mas deixemos cair nele um estupor, e instruamo-lo em seu sono, de maneira que ele acredite que é a partir de sua costela que a mulher se formou para que ela passe a servir e que ele a domine. Eva, que existia como divindade, zombou então da intenção dissimulada dos arcanjos, encobriu a visão deles e deixou ali ao lado de Adão a sua imagem secretamente. Ela entrou dentro da árvore do conhecimento e lá permaneceu. Eles, porém, tentaram segui-la. Ela revelou-lhes que havia entrado na árvore e que se havia tornado árvore. E ao serem acometidos por um grande medo, fugiram, os cegos. Ao se recuperarem mais tarde do seu estupor, eles vieram a Adão, e quando viram a imagem da mulher que estava com ele, ficaram perturbados, achando que esta era verdadeira. Eva agiram então inconsequentemente, foram até ela, a amarraram e depositaram sua semente nela. Eles conseguiram isto recorrendo a muitos truques, não apenas violando-a naturalmente, mas abominavelmente violando o sigilo de sua primeira voz que falara com ele anteriormente, dizendo: "O que é que existe diante de vós?" Impossível, porém, que eles violem aqueles que dizem ter sido gerados na conspiração pelo verdadeiro homem através da palavra. Foram ludibriados, ignorando que haviam violado seu próprio 14. Corpo. Foi a imagem que as autoridades e seus anjos violaram de todas as maneiras. Ela concebeu primeiro Abel do governante principal, e deu à luz os outros filhos concebidos das 7 autoridades e seus anjos. Tudo isto foi acontecendo segundo a previsão do primeiro pai, para que a primeira mãe pudesse gerar dentro de si toda a semente misturada, combinada com o destino do mundo, o seu esquema e a justiça do seu destino. E por causa de Eva, surgiu uma dispensação, a fim de que o corpo moldado das autoridades pudesse se tornar uma barreira para a luz. Ele iria, por conseguinte, condená-los através de seus corpos moldados. Além do mais, o primeiro Adão da luz é espiritual, e surgiu no primeiro dia. O segundo Adão é dotado de oliva, ele surgiu no 6º dia, e é chamado de hermafrodita. O terceiro Adão é terreno, ou seja, homem da lei, e surgiu no 8º dia, após o descanso da pobreza, que é chamado domingo. A prole do Adão terreno multiplicou-se e povoou a terra. Eles produziram sozinhos todo o conhecimento do Adão dotado de alma, mas ele era ignorante no que se referia ao todo, e mais tarde, quando os governantes viram a ele e a mulher que estava com ele vagueando na ignorância como os animais selvagens, regozijaram-se intensamente. Quando se deram conta de que o homem mortal não só não tomaria conhecimento deles, mas que eles passariam a temer também a mulher que se tornara árvore, ficaram perturbados e se questionaram: será talvez este que nos cegou e instruiu a respeito desta mulher contaminada e parecida com ele, o verdadeiro homem, a fim de que pudéssemos ser conquistados por ela? Os 7 então deliberaram juntos. Aproximaram-se timidamente de Adão e Eva e disseram a Adão: toda a árvore que se encontra no paraíso e cujos frutos podem ser comidos foi criada para vós. Mas cuidado, não comais da árvore do conhecimento. Se vós comerdes dela, morrereis. Após ter-lhes dado um grande susto, retiraram-se, indo ao encontro de suas autoridades. Então aquele que era o mais sábio dentre eles, o que era chamado de a besta, veio. E quando viu a imagem da mãe deles, Eva, disse-lhe: que te disse Deus? Não comias da árvore do conhecimento? Ela respondeu: 15. Ele não só disse: não comas dela, mas não a toques, senão morrerás. Disse-lhe a besta: não fiques com medo, tu certamente não irás morrer, porque ele sabe que ao comer dela, tua mente se desanuviará, e te tornarás como Deus, sabendo das distinções existentes entre o homem mau e o bom, pois ele te disse isto para que não comas, porque ele é ciumento. Eva então acreditou nas palavras do instrutor, olhou para a árvore, viu que era formosa e magnífica e a desejou. Ela pegou alguns dos seus frutos e os comeu, deu-os também ao seu esposo, e ele comeu também. Suas mentes então se abriram, pois ao comer, a luz do conhecimento brilhou para eles. Ao se envergonharem, tiveram consciência de sua nudez. Ao voltarem a si, viram que estavam nus e enamoraram-se um do outro. Ao verem seus criadores, abominaram-nos, pois estes tinham formas bestiais. Passaram a entender muita coisa. Quando os governantes souberam que eles haviam transgredido sua ordem, vieram num tremor de terra, entrando no paraíso de forma ameaçadora para Adão e Eva, a fim de ver o resultado da ajuda. Adão e Eva ficaram então muito perturbados. Esconderam-se debaixo das árvores no paraíso. Os governantes, portanto, não sabendo onde estavam, perguntaram: Adão, onde estás tu? Ele respondeu: estou aqui.
Mas por medo de vós escondi-me depois de ter me sentido envergonhado. Mas perguntaram-lhe em ignorância: quem te falou sobre a vergonha que estás sentindo, a não ser que tenhas comido do fruto da árvore? Ele disse: a mulher que me destes, foi ela que me deu do fruto, e eu comi. Eles então perguntaram àquela mulher: que é que tu fizeste? Ela respondeu dizendo: foi o instrutor que me incitou, e eu comi. Os governantes achegaram-se ao instrutor que lhes havia encoberto os olhos para que não pudessem fazer-lhe nada impotentes, limitaram-se a amaldiçoá-lo. Foram depois para a mulher, e amaldiçoaram a ela e a seus filhos. Em seguida, amaldiçoaram Adão, e a terra e o fruto por causa dele. E amaldiçoaram tudo quanto haviam criado. Não existe bênção vinda deles. E impossível que bem seja produzido pelo mal. A partir daquele dia, as autoridades souberam que havia de fato alguém forte diante delas. Elas não teriam chegado a saber, não ser que a sua ordem não fosse obedecida, introduzir a grande inveja dentro do mundo só por causa do homem mortal. 16. Ao ver agora os governantes que o seu Adão havia adquirido um conhecimento diferente, quiseram testá-lo. Reuniram todos os animais domésticos e selvagens da terra, assim como as aves do céu. Trouxeram-nos a Adão para ver como ele os chamaria. Ao vê-los, Adão deu um nome a estas criaturas. Os governantes então ficaram perturbados, porque Adão não demonstrava mais sinal de ignorância. Reuniram-se e deliberaram entre si, dizendo: cuidado, Adão se tornou igual a um de nós, de maneira que ele percebe a distinção entre a luz e a escuridão. Ora, a fim de que não seja ele enganado da forma em que o foi com a árvore do conhecimento, e que chegue também à árvore da vida e coma dela, que se torne imortal, e nos domine e condene, e que julgue a nós e a toda a nossa glória uma loucura, proferindo mais tarde uma sentença a respeito de nós e do mundo. Bem, vamos então expulsá-lo do paraíso, mandando para a terra, o lugar de onde veio, para que não consiga saber mais a nosso respeito. E assim eles puseram Adão e sua mulher para fora do paraíso. O que fizeram não os deixou ainda satisfeitos, mas até os atemorizou. Chegaram à árvore da vida, e a cercaram com seres viventes aterrorizantes e chamejantes, chamados querubins. E deixaram uma espada flamejante no meio, girando continuamente a provocar um grande terror, para que nenhum dentre os homens terrenos pudesse jamais penetrar naquele lugar. Depois destas coisas, e por terem se tornado ciumentos de Adão, os governantes quiseram reduzir suas existências, mas eram incapazes disto por causa do destino que havia sido estabelecido desde o início, pois suas existências estavam determinadas para cada um dos homens 1000 anos, de acordo com o percurso dos luzeiros. No entanto, por serem os governantes incapazes disto, cada um daqueles que se haviam empenhado no mal diminuiu sua existência de 10 anos, e este tempo todo perfaz 900 anos, sendo estes gastos em desgosto, fraqueza e diversões perversas. E daquele dia em diante o curso da vida prosseguiu assim rio abaixo até a consumação do Ion. Quando Sofia Zoe viu que os governantes das trevas haviam amaldiçoado a sua coimagem, ela enfureceu-se. E quando saiu do primeiro céu com todo o seu poder, expulsou os governantes de seus céus, precipitando-os no mundo pecaminoso, para que lá eles pudessem. 17. Tornar-se iguais aos maus demônios que se encontram na terra. Ela enviou a ave que se encontrava no paraíso para que esta, até a consumação do Ion, passasse os 1000 anos no mundo dos governantes. Um ser vivente vital chamado Fênix, que se imola a si mesmo para depois renascer de suas próprias cinzas, em testemunho do julgamento deles por eles terem agido injustamente com relação a Adão e sua raça. Até a consumação do Éon, haverá 3 homens e seus descendentes, o espiritual, o vital e o material, do mesmo modo que as 3 formas da Fênix do paraíso. O primeiro é mortal, o segundo atinge 1000 anos, quanto ao terceiro está escrito no livro sagrado: ele se consumirá. Existem igualmente 3 batismos, o primeiro espiritual, o segundo do fogo, o terceiro da água. Da mesma forma que as fênix surgem em testemunho dos anjos, no Evito também surgem os crocodilos em testemunho daqueles que descem para o batismo de um verdadeiro homem.